Será que essas ações estão levando ao sofrimento? Se elas não estão levando ao sofrimento, como você pode aprendê-las, como se fossem habilidades? Essa estratégia não se aplica somente às suas palavras e ações, mas também aos atos da mente, seus pensamentos e emoções. Quando você desenvolve jhana, você usa esta estratégia de observar e questionar para abandonar quaisquer pensamentos que possam distraí-lo e desenvolver no seu lugar os fatores de jhana. É por meio desse processo que a prática de jhana desenvolve seu discernimento e insight. Quando seu jhana se torna mais estável, você pode desenvolver mais esse insight, buscando um curso de ação que cause ainda menos estresse do que o jhana. Aqui, novamente o ponto importante é perceber os fatores de jhana como atividades e fazer as perguntas corretas sobre eles. As atividades são os 3 tipos de fabricação por meio dos quais a mente molda a experiência, do corpo, verbal e mental. Se você compara as descrições da meditação de jhana e da respiração com as descrições sobre fabricações, você vai se dar conta de que o jhana usa todas as 3. A respiração é uma fabricação do corpo. O pensamento direcionado e a avaliação do primeiro jhana são fabricações verbais. As percepções que mantêm a mente nos vários jhanas e níveis de realização sem forma são fabricações mentais, assim como as sensações de prazer e equanimidade que surgem ao permanecer nesse estado de concentração. É por isso que o jhana é tão útil para originar o insight que termina totalmente com o estresse desnecessário que a mente cria por meio de suas próprias fabricações. O jhana dá um ponto de vista vantajoso para observar essas fabricações em ação. Você pode fazer isso de 3 formas: enquanto você está em um estado particular de jhana, quando você se move de um estado para outro, ou quando você sai da concentração e observa quais fabricações a mente cria à medida que ela se engaja com o mundo externo. Em qualquer dessas situações, você pode observar que 1. Na verdade, fabricações são ações que surgem e desaparecem. 2. Essas fabricações estão criando estresse. 3. O que essas fabricações estão fazendo é desnecessário. E 4. O prazer que elas proporcionam não vale o estresse que elas trazem. Somente quando você ver todos esses 4 aspectos, o insight poderá levar à libertação do sofrimento e do estresse desnecessários. E é daí, então, quando você percebe que o único estresse que faltava sobrecarregando a mente era do tipo que é desnecessário. Uma vez que esse estresse tenha desaparecido, nada pode sobrecarregar a mente. Ela está livre. Observar qualquer dos jhanas como formas de ação mental requer não entendê-los como princípios metafísicos. Por exemplo, como a base do ser, o eu real, a unicidade cósmica, o vazio primordial, o encontro com o divino, ou qualquer outra abstração grandiosa. É fácil cair na armadilha metafísica, principalmente se você costuma pensar nesses termos. Se, por exemplo, você vem pensando em termos metafísicos e então chega à unicidade do segundo jhana, é fácil supor que você tocou a unicidade cósmica ou a interconexão. Se você atinge a sensação de conhecimento infinito da dimensão da infinitude da consciência, é fácil supor que você obteve acesso a um nível de consciência que está subjacente a qualquer realidade. Você pode interpretar essas experiências como um contato com algum tipo de base a partir da qual todas as coisas se originam e para a qual todas retornam. Ou então, você pode decidir que a sensação fortalecida do observador nesse estado da mente é o seu eu real. Se você cair
Em qualquer dessas interpretações, no entanto, você perde de vista a forma na qual suas ações moldaram a experiência para começar. Dessa forma, você perde os níveis sutis do estresse ainda presentes nessas experiências. As interpretações exaltadas que você atribui a elas o cegam em relação às fabricações que elas ainda têm. Para evitar essa armadilha, você simplesmente permanece com a linha de questionamento, buscando qualquer surgimento ou queda no nível de estresse no marco dessa experiência. Então, busque a atividade da mente que acompanha esse surgimento e queda. Quando você ver a atividade em ação, deixe-a de lado. Isso é chamado contemplar a inconstância e o estresse na inconstância. Quando você percebe o estresse, pergunte-se se vale a pena considerar como você ou como seu qualquer coisa que seja inconstante e estressante. Quando você perceber que a resposta é não, isso é o que chamamos de contemplar o não-eu. Você não está tomando uma posição a respeito da questão de existir um eu ou não. Você está simplesmente perguntando se você quer se identificar com as partes do comitê que estão criando o estresse. O objetivo dessas contemplações é induzir uma sensação de desencantamento e distanciamento em relação ao desejo a respeito das ações da fabricação. Como é o desejo que estimula os 3 tipos de fabricação, esse distanciamento dá fim a qualquer desejo de manter-se envolvido com ela. Quando você não se engaja nelas, elas param. Nesse momento, o resultado é um término completo desse processo. A sensação de desencantamento, que na maior parte dos casos chega à maturidade apenas depois que você analisou essas contemplações de muitos ângulos diferentes, é o ponto-chave crucial da inflexão no processo. O termo em Pali para desencantamento, nibbida, corresponde, por exemplo, à sensação que você tem quando já comeu o suficiente de um tipo de comida e não quer mais nem um pouco dela. Isso não é aversão, é simplesmente uma sensação de que o que você normalmente gostava de comer já perdeu o encanto. Você já comeu o suficiente. Você tem de desenvolver essa sensação de desencantamento em relação às fabricações da mente, já que todas essas fabricações seguem o mesmo padrão que mencionamos várias vezes. Elas são uma forma de refeição. Aqui, o alimento pode ser mental ou físico, mas a dinâmica de alimentar-se é a mesma. Você está tentando preencher um vazio, tentando aliviar uma fome. Você só alcançará o desencantamento quando puder contrabalançar a fome com uma sensação de que já teve o suficiente. Somente com o desencantamento você consegue parar de se alimentar e encontrar uma dimensão na qual não há qualquer necessidade de se alimentar. Pense mais uma vez na imagem do comitê da mente. Cada membro do comitê corresponde a um desejo diferente, a um senso diferente de quem você é, baseado em volta desse desejo. E a uma sensação diferente do mundo na qual você pode procurar por algo que preencha esse desejo. Aqui, sua sensação de quem você é está composta de 2 coisas: o eu que vai experimentar a felicidade de realizar esse desejo e o eu que tem a capacidade de fazer com que esse desejo se realize. O eu consumidor é o que precisa ser alimentado, o eu produtor é o que encontra e arruma a comida, e o mundo da experiência conectada ao desejo é a área da experiência onde você busca o alimento. O senso individual do eu de cada pessoa em um mundo diferente da experiência é descrito pelo termo devenir. O devenir é um tipo de ser, a sensação de quem você é e o que existe em torno a você, baseado em fazer. Não é o ser estático, é o ser em ação. E como você vem meditando, você teve muitas oportunidades de perceber como a ação primária subjacente a esse ser é um tipo de alimento. Cada sensação de quem você é
tem de ser alimentada, tem de tirar algo do mundo para então sobreviver. Primeiro, você observa isso em relação aos pensamentos que o distraem e atrapalham sua concentração. A sua mente parte em direção à atração dos pensamentos relacionados à luxúria para devorar pensamentos de raiva, para beber lembranças prazerosas do passado, para mastigar arrependimentos em relação ao passado ou para engolir preocupações a respeito do futuro. A estratégia básica da concentração é, primeiro, observar que você não tem de se identificar com essas sensações diferentes de quem você é. É por isso que usamos a imagem do comitê para ajudá-lo a se dar conta de que você não ficará sentindo falta de sensações prazerosas se você deixar de lado alguns desses estados de devenir. Você tem sensações melhores com as quais se alimentar. Mas, então, para se certificar de que você não vai se esgueirar para mastigar a porcaria de sempre, você tem de alimentar os membros mais hábeis do seu comitê, aqueles que estão aprendendo a trabalhar juntos para desenvolver e manter sua concentração. Esse é um dos papéis da plenitude, do prazer e da equanimidade refinada em concentração, de nutrir os membros hábeis do comitê. Quando você pratica a concentração, você está alimentando-os com comida de boa qualidade. À medida que você se torne cada vez menos inclinado a alimentar-se de suas antigas mesmices, agora que seu paladar interno está mais refinado, gradualmente chegará a um ponto em que será capaz de ver até mesmo a concentração como um tipo de devenir. Em outras palavras, em jhana, você se identifica com os membros hábeis do comitê que podem lhe proporcionar alimento para a concentração, o eu produtor, e também pode se identificar como meditador, que se alimenta da plenitude do prazer que a meditação proporciona, o eu consumidor. O objeto da meditação, tanto a forma do corpo como as dimensões sem forma, é o mundo em que você se alimenta. Enquanto você se apegar a essas identidades e mundos como tendo uma unidade sólida, é difícil ir além deles. É difícil abandoná-los. É por isso que a estratégia do Buda é de se esquivar dessa sensação de unidade sólida, olhando os blocos de construção da identidade como ações, já que ações são mais fáceis para abandonar do que uma sensação sólida de quem você é.